Oremos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque durante a manhã o Senhor esteve conosco, o Senhor nos deu alimento físico ao meio-dia, e agora pedimos ao Pai que o Senhor continue nos enchendo agora com a Tua palavra, Senhor. Queremos ser transformados por ela, queremos compreender as histórias que são tão importantes para nós individualmente, e que o Teu Santo Espírito continue nos ensinando, porque está escrito, serão todos ensinados por Deus. Amém. Essas bênçãos te rogamos, que o sangue de Jesus continue nos purificando de todo o pecado e perdoa nossas faltas, ó Deus, que possamos agora ser ensinados por Ti. Essas bênçãos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 32, verso 13. Diz assim: Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade jubilosa. Porque os palácios serão abandonados, a multidão da cidade cessará, e as fortificações e as torres servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos rebanhos. O que diz o verso 15 aí? Quem pode ler o verso 15 e o 16? Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. Então olha só que coisa tremenda. Aqui ele diz que sobre o povo dele viriam espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade jubilosa. E ele fala que os palácios serão abandonados, a multidão da cidade cessará, as fortificações e torres servirão de cavernas. Então o que está acontecendo aqui? Uma crise no meio do povo de Deus, né? O povo de Deus está passando aqui por uma situação muito complicada, até que Deus vai permitir que essas coisas aconteçam, né? Reveses, até que aconteça o quê? No verso 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Então depois que o Espírito é derramado lá do alto, qual é o efeito desse derramamento do Espírito do alto? O juízo habitará no deserto e a justiça morará no campo fértil. E qual vai ser o efeito disso? O efeito da justiça, paz. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Esse é o efeito da justiça, né? Mas essa justiça só vai ter efeito mesmo quando primeiramente o Espírito é derramado do alto sobre o povo de Deus. Então veja só que coisa interessante. Eu vou continuar lendo aqui, nós paramos aqui pela manhã, quando a gente falou do professor Prescott. Tem mais algumas passagens que eu quero ler com vocês, e hoje vai ser o único dia que nós iremos falar sobre a história em si. Então hoje pela manhã nós falamos, né, sobre a história de Minneapolis, o que aconteceu, como Deus estava desejando derramar a chuva serôdia já em 1888. Nós vimos que quantos anos seria necessário para a volta de Jesus se realmente tudo tivesse acontecido ali? 2 anos seria suficiente, né? E nós vimos que quando a mensagem retornar, meses, né, vai ser suficiente para finalizar essa obra. Então, aqui no livro Materiais de 1888, para quem estiver anotando, na página 545, fala sobre o trabalho que eles fizeram em Chicago. Olha o que o Espírito de Profecia diz assim: ó, trabalhamos em Chicago. Demorou 1 semana para que houvesse um intervalo nas reuniões. Mas, como uma onda de glória, a bênção de Deus varreu sobre nós, quando apontamos aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor revelou sua glória e sentimos a profunda ação de seu Espírito. Em toda a parte, a mensagem conduzia à confissão do pecado e ao afastamento da iniquidade. Lembra que de manhã a gente viu que onde quer que essa mensagem chegue, o que é que ela traz? Esperança, coragem, o que mais? Vigor, energia. Por que essas coisas começam a aparecer? Porque a mensagem conduz a pessoa a fazer o quê? Confissão do pecado e afastamento da iniquidade. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente for falar sobre o Espírito Santo amanhã, nós iremos tratar sobre esse assunto, da confissão do pecado e o afastamento da iniquidade. Vamos passando e as pessoas vão lendo. Você pode ler, meu irmão, em voz alta, por favor? Eu nunca havia trabalhado em minha vida mais diretamente sob a influência controladora do Espírito de Deus.
Deus, por meu intermédio, deu sustento a seu tempo para o povo, mas eles recusaram, pois não veio exatamente do jeito e da maneira como queriam que viessem. Os irmãos Jones e Wagner apresentaram preciosa luz ao povo, mas o preconceito, a descrença, o ciúme e as más suspeitas barraram a porta do coração de maneira que nada dessa fonte pudesse ter entrado no coração deles. Vamos abrir aqui Mateus capítulo 24 para a gente entender essa citação. Vamos ver aqui. Mateus 24, vamos ler do verso 44 até o 47. 44. Isso. Mateus 24, 44 até o 47. Por isso estáis vós prontos também, porque a hora em que não pensais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu Senhor fez governante sobre a sua casa, para dar-lhes sustento na devida estação? Bendito é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar assim fazer. Na 40. verdade, eu digo que ele fará governante sobre todos os seus bens. Pronto, vamos perceber isso aqui. Jesus diz assim, ó. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor, verso 45, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Então, quando Jesus fala assim, ó, o sustento a seu tempo, é porque em cada tempo da história tem um sustento específico para aquele tempo. Ou seja, cada história, cada época da história tem uma mensagem específica para aquele tempo. Então Jesus fala, quem é esse servo fiel e prudente que vai dar o alimento no seu devido tempo? Então veja o que Ellen White falou, o Senhor, por intermédio dela, estava dando naquele momento o alimento a seu tempo. E ele estava enviando também aqueles dois pastores para trazer essa mensagem que ela diz que é a mensagem para este tempo. Esse é o verdadeiro alimento. Ela diz, mas o alimento que Jesus estava enviando estava sendo rejeitado por causa de quê? Descrença, más suspeitas e muitas outras coisas mais. Por isso que Jesus pergunta, quem é então esse servo fiel e prudente que vai dar a mensagem para o tempo devido? Quem é esse que vai alimentar os seus irmãos com a verdadeira mensagem? E aqueles que fizerem isso, Jesus promete no verso 46, bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então essa é uma promessa. Se a gente entender a mensagem para esse tempo e estiver ensinando aos outros essa mensagem, Jesus diz, bem-aventurados são vocês. Louvado seja Deus, né? Pode passar, meu irmão. O inimigo de Deus e dos homens está decididamente contra a clara proclamação dessa verdade, porque sabe que se o povo aceitar, o seu poder estará desfeito. Se puder, porém, dominar os corações daqueles que se chamam filhos de Deus, de modo que as suas experiências de fé estejam cheias de dúvidas e incredulidade, pode vencê-los pelas suas tentações. Olha só, queridos. Satanás está contra a proclamação dessa mensagem. Por qual motivo? Porque ele quer manter as pessoas cativas nas suas tentações. Veja só, vou dar um exemplo para vocês. Talvez todos aqui já devem ter ouvido falar que é possível vencer o pecado, né? Mas mesmo a gente sabendo disso, qual tem sido nossa experiência muitas vezes com Deus? Às vezes a gente tem medo. Quando a gente fala da volta de Jesus, a gente fica temeroso, porque a gente fica assim, rapaz, vai que a porta da graça fecha a qualquer momento, eu estou fora. E muitas vezes quando vem as tentações a gente não consegue vencer. Mesmo já sabendo há muito tempo que é possível vencer o pecado, que Jesus veio com a nossa natureza e venceu. Mas muitas vezes a nossa experiência não tem sido de fé realmente, sabe? De comunhão com Deus, saber quem Deus é. Por isso que Deus enviou essa mensagem. Então, por exemplo, nós vamos falar de alguns livros. Talvez amanhã eu mostre para vocês os livros. Mas você pega um livro, por exemplo, Vivendo pela Fé, do Wagner. Ali explica de forma muito profunda, assim, sabe? Muitas coisas ali do relacionamento com Deus. Outra coisa, né? Que a gente vai falar ainda sobre ele essa semana. O livro A Mensagem do Terceiro Anjo. É libertador aquele livro. Porque muitas vezes, quando a gente está passando por situações, né, a gente começa a pensar assim, mas o Espírito Santo eu fui convencido desse pecado, mas aí a gente começa a se sentir sujo, a gente pensa que Jesus não vai mais, né, estar ali ao nosso lado, e tantas coisas que passam na nossa cabeça acerca de Deus. Que é por isso que Deus enviou essa mensagem. E é por isso que Satanás não quer que o povo ouça essa mensagem, porque olha o que o Espírito de Profecia fala, pois Satanás sabe
que se o povo ouve essa mensagem e aceita, o poder dele está desfeito. Ou seja, Satanás não vai ter mais poder sobre a vida das pessoas. Então, por isso que é importante a gente falar da história hoje. Hoje a gente não vai entrar na mensagem em si, a gente está falando da história para a gente saber o peso que existe sobre essa mensagem. Por isso que é tão importante a gente ler essas coisas. Pode falar. Materiais de 1888, ela diz assim: tem-me sido feita a pergunta: o que você acha da luz que esses homens estão apresentando? Ora, eu a tenho apresentado a vocês nos últimos 45 anos, os encantos incomparáveis de Cristo. É isto que tenho tentado apresentar à mente de vocês. Quando o irmão Wagner apresentou essas ideias em Minneapolis, foi o primeiro ensino claro sobre esse assunto que eu havia ouvido de quaisquer lábios humanos, exceto em conversas entre mim e meu esposo. Eu disse a mim mesma: é porque Deus me apresentou o assunto em visão que eu o vejo tão claramente, e ele não podem ver porque nunca lhe foi apresentado como foi a mim. E quando um outro o apresentou, cada fibra do meu coração disse amém. Olha só, lembra que a gente falou de manhã que houve uma controvérsia? Havia uma controvérsia sobre o livro de Gálatas, e quando eles apresentaram a justificação pela fé, aí algumas pessoas começaram a rejeitar. Aí o que eles pensaram? Vamos falar com Ellen White, porque se ela estiver do nosso lado, contra eles, aí acabou. Aí eles chegam para Ellen White e perguntam: o que você acha da luz que esses homens estão apresentando? Qual é a resposta de Ellen White? Eu tenho apresentado há 45 É a mesma luz que eu tenho tentado apresentar a vocês há 45 anos. Só que na hora que Wagner pregou, ela disse que ele trouxe de forma mais o quê? Claro. Forma mais clara. Então, tem outra citação que eu não botei nesse slide, mas outra pessoa fala assim, ela diz assim: o Dr. Wagner ensina a justificação pela fé melhor do que eu. Ellen White falando. Aí o Washburn pergunta para ela assim: mas irmão White, não é você que a profetiza? Ela: sim, mas Deus deu a ele uma luz mais clara sobre esse assunto. Então, ou seja, que humildade, né? Então ela fala isso justamente por quê? Porque Wagner, ela tinha visto em visão, mas ela não conseguia trazer de forma mais fácil como Wagner fez. Então o que ela fez? Como ele trouxe escrito, ela falou: olha, leia os livros, porque é a mesma luz que eu estou trazendo, só que de forma mais, entre aspas, didática. Entende? Então, por isso que a luz que eles trouxeram, quando você lê, por exemplo, o livro Vivendo pela Fé, estudo sobre fé, e você volta para ler, por exemplo, Caminho a Cristo, é outra leitura. Completamente diferente quando você lê. Você pode ler Caminho a Cristo, e depois você lê esses livros dos mensageiros e volta para ler o mesmo livro. Você vai tirar coisas que você nunca imaginaria que está naquele livro ali. Essa experiência é maravilhosa. Amanhã eu vou mostrar para vocês alguns livros também. Pode ler. Temos viajado por toda parte, para os diferentes locais das reuniões, de modo que eu pudesse estar lado a lado com os mensageiros de Deus, que eu sabia serem seus mensageiros e que sabia terem uma mensagem para seu povo. Dei minha mensagem juntamente com eles, estando bem harmonizada com a própria mensagem que elevavam. O que é que vimos? Vimos um poder acompanhando a mensagem. Em cada ocasião, dedicamo-nos ao trabalho e alguns sabem quão arduamente trabalhamos. O diabo vem trabalhando há 1 ano para eliminar essas ideias e eliminá-las como um todo. Imagine. Ficava trabalhando os três juntos, Ellen White, Jones e Wagner, em tudo que é lugar. Onde eles iam, Satanás ia atrás para desfazer tudo que eles estavam tentando fazer, né? Inclusive lá em Chicago, ela fala que Satanás trabalhou 1 ano para desfazer a mensagem como um todo, ou seja, todos os pontos da mensagem que eles apresentavam, Satanás ia atrás para desfazer. Usava pessoas para dizer: não, não é bem assim, não é isso não. E assim, né? Usava os seus agentes para desfazer a mensagem. Diga. A indisposição de ceder a opiniões preconcebidas e de aceitar esta verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos Wagner e Jones. Promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhes.
O inimigo impediu de obter a eficiência que poderiam ter tido em levar a verdade ao mundo, como os apóstolos a proclamaram depois do dia de Pentecostes. Sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com sua glória. E pela ação de nossos próprios irmãos, tem sido em grande medida conservada afastada do mundo. Bem claro o texto, né? Então Satanás conseguiu impedir a luz especial que vai iluminar toda a terra com sua glória. Ele fez com que eles resistissem a essa luz. E ela fala que o que, que tem mantido essa luz longe do mundo até hoje? Por causa de quem? Dos nossos próprios irmãos. Nossos próprios irmãos que muitas vezes ouvem a mensagem, mas não se dedicam, ou então ouvem a mensagem, mas às vezes até combatem a mensagem, fazem pouco caso, então essa luz não tem como se ampliar para o mundo todo, né? Fica retida em nossas próprias fileiras. É muito triste isso. Mas veja que ela diz que Satanás impediu eles de ter o mesmo poder e eficiência que os apóstolos tiveram após o Pentecoste. Pode ler, Bia. Que poderoso reavivamento da verdadeira santidade, que restauração da vida espiritual, que purificação do pecado, que batismo do Espírito e que manifestação do poder divino para a conclusão da obra em nossa vida e no mundo poderia ter vindo ao povo de Deus, se todos os nossos ministros tivessem saído daquela assembleia, como fez essa fiel e obediente serva do Senhor. Isso está no livro Cristo, Nossa Justiça, né? Uhum. Então, página 26. Vejam, queridos, que se eles tivessem saído de Minneapolis e entendido a mensagem, com o coração ardendo para pregar essa mensagem, teria chegado no mundo todo. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Nós estamos em 30 aqui. A reunião foi alguns dias, né, que durou. Nós estaremos aqui durante quantos dias? 6 dias. Será que Deus também não tenciona que a gente, nesses 6 dias, entenda essa mensagem, que nosso coração arda com essa mensagem e que a gente saia daqui com o coração ardendo para levar essa mensagem também, com o mesmo poder? Com certeza. Então, por isso que só hoje nós tiramos o dia para falar sobre essa história, para a gente ver quanta coisa incrível. Não vai dar nem tempo de eu mostrar tudo para vocês. Eu vou ter que passar os slides para vocês depois, porque ainda tem muitos slides, né? Das coisas que aconteceram no passado, foram coisas grandiosíssimas. Mas eu vou passar para vocês os slides, Jonatas vai mandar no grupo. Mas é importantíssimo a gente primeiro saber dessa história e a partir de amanhã vermos detalhe por detalhe dessas mensagens para a gente entender. E que eu espero que realmente nesses 5 dias, né, a gente saia daqui depois com o coração cheio, né, de poder do Espírito Santo para levar essa mensagem para outros também. Isso são testemunhos. Ó. Isso aí que você vai ler agora, presta atenção aqui, ela vai ler um dos testemunhos que aconteceu em um dos congressos em Ohio, em 92. Este tem sido o maior encontro campestre que os adventistas já tiveram no estado. Este encontro campestre não somente tem sido maior, senão um tempo do maior refrigério espiritual. Houve gozo nos corações ao aceitar a plena luz e liberdade do Evangelho de Cristo. E muitos buscaram e encontraram pela primeira vez paz em Jesus e perdão do pecado. Olha só, vamos parar para imaginar aqui, isso é importante a gente fazer. 1892, tem quantos anos mais ou menos de lá para cá? 130 mais ou menos, não? 128? 121? 121, né? Pronto. Por volta dos seus 120 anos aí, 121 por aí. Já passou? E essa campal aí que ela leu agora é tipo uma campal igual a nossa aqui, ó. Só que nós estamos em quanto aqui? 30, né? Mas quando eles anunciavam que ia ter uma campal, por exemplo, eles sabiam, né? Eu não sei como que realmente é o poder de Deus, mas quando eles falavam assim, ó, isso, por exemplo, digamos que a nossa vai até quarta-feira, né, Jonathan? Quarta-feira aqui. Aí semana que vem, digamos que vai ter uma em, sei lá, em Alagoas. E aí na outra semana
na Bahia. Depois, na outra semana, no Espírito Santo. O que é mais impressionante nos slides que eu vou mandar para vocês é que, por exemplo, nessa campal de Ohio, aí deu lá cerca de 2 a 3 mil pessoas. Imagine, numa campal. E aí você vê grandes coisas acontecendo. Saiu de Ohio, aí eles seguem para, sei lá, outro lugar. Milhares de pessoas também. Aí a revista fala assim, esse foi o maior ajuntamento já visto. Aí chega em outra cidade, a mesma coisa, a revista fala, esse foi o maior ajuntamento nessa cidade. Chega em outra cidade, esse foi o maior. Chega na outra, esse foi o maior, esse foi o maior, esse foi o maior. Ou seja, o Espírito Santo estava fazendo uma obra assim, gigantesca. Eu vi uma vez um testemunho que a T. Jones, né, que é um dos mensageiros, ele pregou para 1.500 pessoas ao redor dele durante 2 horas. E ninguém queria sair de lá. Ninguém. As mulheres falavam assim, olha, é a coisa mais linda. Ninguém quer ir embora. Então imagine só, né? Era uma atuação muito profunda do Espírito Santo. Até mesmo pessoas que não gostavam dos mensageiros, tinham preconceito com eles. Teve um homem mesmo que praticamente odiava Jones. Mas uma vez ele viajou com Jones, parece, acho que eles estavam no trem, não lembro. E ele viu Jones orar. E ele falou que ele nunca tinha visto uma oração daquela, que parecia que ele orava na presença mesmo do próprio Deus. Então realmente, assim, eram momentos assim, extraordinários que eles viviam, né? Mas não significa que acabou ali. Isso precisa retornar aqui. Precisa voltar para o nosso tempo. Então, vocês percebem então que o autoclamor, por que Ellen White falou que o autoclamor começou naquela época? O autoclamor, primeiro, é porque não vai dar tempo de mostrar esses textos, mas o autoclamor primeiro começa para os de dentro. Por que tem que começar com a mensagem vindo para a gente? Porque como é que eu vou levar uma mensagem para o mundo sem nem saber explicar a mensagem? Já viram na Bíblia aquele mensageiro sem mensagem? Como é que eu vou ser um mensageiro sem mensagem? Vai ficar a cargo de cada um pregar o que quiser quando sair pelo mundo? Não. Deus enviou uma mensagem muito clara, muito sólida, para que aí então, quando a gente entendesse essa mensagem, e não é só uma questão intelectual, porque eu posso simplesmente estudar os livros e assim, eu já sei, e sair para falar para os outros, na minha cabeça eu já digo que eu já sei. Não é isso. É realmente experiência com Jesus. A mensagem traz isso, porque 1 Coríntios capítulo 8, verso 2 diz assim, ó, o saber, diz o que a Bíblia? O saber ensoberbece. Então, quanto mais o homem sabe de algo, mais ele se infla. Mesmo que ele não fale, ele vai dizer assim, quem é você para estar dizendo uma coisa para mim? Eu já sei. Então, é natural do ser humano isso. Então, Jesus, quando ele traz essa mensagem, é uma mensagem poderosíssima, mas é uma mensagem que Ellen White fala assim, ó, que abate a glória do homem ao pó. Ou seja, quanto mais ele conhece a mensagem, menos ele estima a si mesmo. E mais ele está pronto para poder fazer a obra. Aí sim Deus pode usar. Por isso que tem um livro chamado Milagre de Jesus, de Wagner, que ele diz assim, Deus não pode hoje fazer conosco o que ele fez com os discípulos após o Pentecoste. E nem mesmo com os próprios discípulos ele podia fazer o que ele fez antes do Pentecostes. Por qual motivo? Pense só, vocês já leram no Desejado de Todas as Nações, Ellen White falando por que Pedro afundou na água? Vocês lembram por quê? Ele tirou o olhar de Jesus, mas você lembra, ele tirou o olhar de Jesus para onde? Lembra que ele olhou para os seus amigos que estavam no barco? E qual era o sentimento? Presunção, Vaidade, orgulho. Ele foi o único que desceu do barco. Ele andando sobre as águas. Ele aí, vê que tô andando sobre as águas, ele aí virou, como se dissesse o quê? Eu sou capaz. Só eu. Percebe? Então assim, ele olhou e o espírito com que ele estava ali era um espírito de vaidade, um espírito de orgulho. Querendo mostrar para os outros, aí ó, eu estou andando sobre as águas. E quando isso aconteceu, o que aconteceu com ele? Ele afundou. Então Deus não podia operar com Pedro da forma como Deus tensionava. Por qual motivo? Porque Pedro ia trazer a glória toda para si. Então ele teve que... Aí ele mais fala que quando Jesus foi lá botar a mão para ele levantar e levou ele para o barco, ela disse que ele se sentiu o quê? Envergonhado. Então,
Deus não pode muitas vezes trabalhar conosco exatamente por isso. Porque antes dele trabalhar conosco, ele tem que matar o nosso eu. Se o nosso eu estiver vivo, Deus não pode fazer isso. Nós vamos ver ainda mais detalhes sobre isso a partir de amanhã. Então agora olha a diferença. Filipe, quando precisou pregar, o Espírito levou ele de um lado para o outro em questão de segundos. De um lado para o outro. Mas você vê que ele falou assim, ó, aí ó, ninguém fez, nem Jesus foi teletransportado. Ele fez isso? Não fez. Por qual motivo? Porque ele já tinha sido morto. O seu eu já estava morto. E quem habitava ali não era mais ele, era Cristo. Amém. Aí sim Deus pôde fazer com ele. Porque se o eu dele tivesse vivo, ele poderia ter o maior conhecimento de todos os discípulos. Deus não ia fazer nada com ele. Porque senão ele ia dizer, rapaz, eu sou um discipulaço. Sou extremamente conhecedor. Então as pessoas têm que me seguir. Como é que pode? Eu estou teletransportando de um lado para o outro. Quem é você para falar comigo? Você só no máximo você andou de carro. Eu sou teletransportado, meu amigo. Percebe que Deus não pode fazer isso conosco, porque senão a gente ia se perder. Por isso que no livro Material de 88, na página 30 e 29, ela fala assim, Deus não trabalha com o obreiro que é cheio de si e aquele que ainda está em pecado, porque se ele trabalhasse com essa pessoa, pareceria que ele está sancionando o pecado daquela pessoa. Por isso que Deus não opera. Porque pense só, veja que isso é misericórdia, porque imagine, você está em pecado, consciente, sabe que está errando naquelas coisas, mas você vê você fazendo a obra, a gente se convertendo e fazendo isso, fazendo aquilo, você diz, rapaz, estou pregando aqui, estou tendo meus erros e tudo, mas você mesmo vai assim, amaciar para você mesmo, porque você está vendo Deus trabalhando com você. Então, Deus está gostando de mim, Deus me ama. Então, você mesmo naturalmente vai baixar a norma. Então, o que é que Deus faz? Deus não faz grandes coisas com você, exatamente para que você não se perca. Já pensou? Por isso que Paulo fala, para que depois de eu ter salvado a muitos, eu mesmo não seja reprovado. Essa é a questão. Então, isso é muito importante. Por isso que Deus envia essa mensagem para destruir o ego humano. E nós vamos ver realmente, quando a gente for estudando, que realmente Deus lança a glória do homem no pó. E é somente assim, quando isso acontece, que o homem está pronto para realizar essa última grande obra. Em Minneapolis, os homens não estavam prontos. Por qual motivo? Alguém leu aqui, a indisposição de ceder a opiniões preconcebidas. O que é opinião preconcebida? Quem poderia mudar essa frase para a gente entender de forma mais clara o que é isso? O que é uma opinião preconcebida? Preconceito. Conceitos formados. Por exemplo, eu estudei e cheguei a um entendimento de algo. E pronto, você pode falar para mim o que for, meu amigo, eu não vou mudar. Eu estudei, então eu sei. Isso é chamado de opinião preconcebida. Quando você forma uma opinião de algo, mas quando você ouve alguém falar, você não se coloca no... Peraí, deixa eu ouvir realmente e comparar se está escrito, né? Como de Tessalônica. Os bereanos, na verdade. Vamos ver aqui. Não, você ouve? Não quero saber. Isso é chamado de opiniões preconcebidas. Deus não podia trabalhar com essas pessoas. Porque Jesus disse, bem-aventurados que são como o quê? Como as crianças. Por quê? Porque as crianças não têm esse orgulho. Você já viu alguma criança dizer assim, não, eu estudei, e independente do que meu professor falar, meu pai falar, não estou nem aí. É isso aqui, acabou. Você já viu alguma criança fazer isso? Você não vê criança fazer isso. Por quê? Quanto mais os anos vão se passando, mais o ser humano tende a ser orgulhoso, né? Tem um texto... Pode falar, meu irmão. Tem um texto... Jesus encontrou essa mesma dificuldade com os discípulos que tinham ideias preconcebidas. Ele diz assim, quem experimentou o velho vinho, diz assim, é melhor o novo, né? Não. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Mas ele disse, aquele que experimentou o velho vinho não quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Porque ali ela diz que, ela diz que ali é o poder das ideias preconcebidas. É alguém que não vai mudar para uma outra ideia, sem uma análise, ele não analisa e tal, ele fica ali. Então é preciso um coração, uma mente humilde, para que o novo vinho seja colocado. O novo vinho, gente, é a verdade.
na sua plenitude no coração humano, na mente humana. É preciso renovar o odre é a mente humana. Então ele não pode colocar vinho novo numa mente que ainda está com as ideias preconcebidas. Perfeito. Isso é tão terrível que quando a gente vai estudar os livros materiais de 88, houveram homens no passado que, mesmo Ellen White falando tanta coisa da mensagem, chegou ao ponto de eles dizer assim, não, nós não vamos mudar. Nós já temos nossas ideias e acabou. E ela dizendo, mas essa é a mensagem, você não pode rejeitar, o Espírito Santo quer derramar sobre você. Aí chegou o ponto de eles dizerem assim, ó, essa mulher está caducando. Imagine só. E chegaram a dizer que ela era influenciada pelos mensageiros. Como se eles ficassem conversando entre si e ela falando só o que eles conversavam. E eles não ficavam conversando entre si. Eram revelações que vinham direto do Senhor e ela falava, mas isso aí ela está querendo defender eles e tudo. E não era. Era o próprio Senhor Jesus falando ali. Então você vê que a obstinação humana, ela é muito terrível. Né? Nós temos que pedir a Deus para que nosso coração seja esvaziado do orgulho. Amém. Pode ler, minha irmã. Michigan. O grande poder do Senhor estava ali de uma forma mais notável do que jamais vi desde o tempo em que assisti aos encontros do Advento em 1843 a 1844. Sentimos em verdade que estavam começando os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Estávamos tendo algumas gotas da chuva cerúlea. O encontro campestre terminou na tarde do dia 2 de outubro com um serviço de louvor tal como nunca havia visto antes. Enquanto elevava a voz de agradecimento e louvor ao Senhor, uma onda atrás da outra de seu espírito trouxe testemunho aos corações da aprovação de Deus. E foi assim como o nosso povo partiu para regressar a seus lares. Que assim seja aqui, né? Imagine só. Pode ler, irmão. Nenhuma desculpa. Se homens que ocupam posição de liderança se sentem livres para desprezar a mensagem e o mensageiro, sua incredulidade não é razão para que outros façam o mesmo. Nossa salvação é obra individual. Nem o irmão Smith, o irmão Bunter, nem qualquer outro mortal pode pagar algum resgate por minha alma e a de vocês no dia do juízo. Naquele dia não haverá nenhuma desculpa a ser oferecida pela negligência em receber a mensagem que o Senhor enviou a vocês. Olha só. Então havia pessoas que falavam assim, mas o irmão Smith estuda tanto a Bíblia e não aceita essa mensagem, então eu também não vou aceitar não. E isso acontece até hoje, né? Até hoje, mas fulano de tal não aceita essa mensagem, fulano de tal é um grande conhecedor da Bíblia e não aceita essa mensagem. O que é que o Espírito de Profecia fala? Homens não podem pagar o preço da nossa redenção. Não vai chegar ninguém. Tem um livro, História da Redenção, acho que é no capítulo 49, se não me falha a memória. Ela diz que muitas pessoas confiam suas almas a líderes. E elas não vão examinar por si mesmas. Elas deixam que os líderes façam um trabalho que elas deveriam fazer por si só. Mas essas pessoas vão se perder. E ela diz que quando cair a ficha na mente delas, de que elas estão perdidas, elas vão se voltar contra esses líderes e vão querer despedaçar essas pessoas. Agora, a culpa é deles realmente? Em certa medida até que é. Mas a culpa completa vai recair sobre quem? Sobre ela mesma. Ela não vai poder chegar diante de Deus e falar, não, Senhor, mas a culpa foi do irmão fulano, que ele não me ensinou direito. Ela vai poder dizer isso? Não, porque as Escrituras dizem assim, e serão todos ensinados por Deus. Percebe? Então, todos aqueles que forem humildes para ouvir, o Espírito Santo vai guiar essas pessoas. Por que essas pessoas se perderam no final? Porque elas acreditaram mais no braço de carne do que no braço do Senhor. Né? Como estavam fazendo no passado. A Ellen White fala, você não vai ter nenhuma desculpa. Mas aconteceu isso, mas fulano não creu. Você vai ser julgado individualmente. Mas minha família não vai ter nada disso. Vai ser você e Jesus ali. E o seu caso vai passar diante dele como se não... Ellen White fala que é como se não existisse nenhuma outra pessoa em todo o mundo. Ele não vai tomar em consideração
que sua família isso, sua família aquilo, ele vai ter, claro, né? Ele considera todas as situações. Mas quando ele vai julgar o seu caso, ele não vai dizer que você se perdeu por causa de seu pai, que não quis te dar um livro. Não existe isso. Porque todo aquele que se dispuser, o desejado fala assim, todos aqueles que colocarem como princípio da vida, um princípio supremo, o servir a Deus, verão montanhas de dificuldades se aplanando diante de si. Então não importa qual seja a dificuldade, Deus vai derrubar todas. Amém. Isso é maravilhoso. Eu quero só ler o texto aqui. Pode ler, meu. Sobre... Segura bem. Segura. Só para... Como não deu tempo de mostrar o texto, para a gente voltar bem aqui rapidinho. Ele diz assim, ó. Quando alguém assume a posição de nunca voltar atrás, depois de uma decisão tomada, quando alguém está lá na carta de número 12 de 1911, diz assim, quando alguém assume a posição de nunca voltar atrás depois de uma decisão tomada, está no mesmo terreno que Lúcifer teve quando se rebelou contra Deus. Ele sustentou que seus planos, as suas ideias para o governo do céu eram uma teoria superior e imutável. Ninguém deve pensar que as opiniões humanas devam ser imortalizadas. Qualquer um que mantenha a posição de que suas ideias não podem ser mudadas está se colocando em um terreno perigoso. Lembra que Ellen White diz assim, há muitas coisas para aprender e muitíssimas para desaprender. É por isso que nós temos hoje de estudar as Escrituras por nós mesmos e nós vamos descobrir que muitas coisas que nós acreditávamos eram um erro. Entende? Então, continuando, diz assim, ó. Aqueles que argumentam que seus pontos de vista são imutáveis não podem ser auxiliados, pois colocam-se próprios em posição em que não estão dispostos a receber conselho ou a demonstração de seus irmãos. As orientações, né? Vê o perigo, né? E sobre a questão é bem aqui que foi falado de que as pessoas acreditam mais naqueles que têm mais conhecimento e ali se colocam. Ela diz uma coisa aqui no Grande Conflito, diz assim, ó. Os oponentes de Jesus eram homens que o povo desde a infância foram ensinados a reverenciar, a cuja autoridade se havia acostumado implicitamente a curvar-se. E aí Ellen White usa o texto. Como perguntava, que nossos príncipes e doutores escribas não creem nele, em Cristo. Se ele não crê, eles que têm um conhecimento, nós também vamos crer nele. Olha, não receberiam esses homens religiosos se ele fosse o Cristo. Eles perguntavam ao próprio povo. Se ele fosse realmente o Cristo, eles receberiam ele. Mas como eles rejeitam a mensagem, nós também não vamos receber. Porque o povo se colocava a mente na mão dessas pessoas. Não é? Aí diz aqui, ó. Foi a influência desses ensinadores que levou a nação judaica a rejeitar a verdade. Olha aí, gente. Aqui diz o Redentor, mas eu troquei aqui que não vai mudar. Rejeitaram a verdade por causa de um povo que se deixou escravo a mente na mão de pessoas que achavam que eram conhecedores, que tinham todo o conhecimento. Não é? Então tem que ter muito cuidado. Perfeito. Advertência, está lá em Review and Herald. 11 de março de 1890. Encontrareis aqueles que dirão,
Estás muito excitados com esta questão. Estás com demasiado fervor. Não devias buscar alcançar a justiça de Cristo fazendo tanto barulho a respeito disso. Devias pregar a lei. Como um povo, temos pregado a lei, até estarmos tão secos como as colinas de Gilboa, que não recebiam chuva nem orvalho. Devemos pregar a Cristo na lei, e haverá seiva e nutrimento na pregação, que será como alimento para o faminto rebanho de Deus. Não devemos confiar em nossos próprios méritos em absoluto, mas nos méritos de Jesus de Nazaré. Amém. Estou na review de Herald Extra, 23 de dezembro de 1890. O Senhor enviou uma mensagem para despertar seu povo ao arrependimento e realizar suas primeiras obras. Mas como sua mensagem tem sido recebida? Enquanto alguns lhe têm dado ouvidos, outros têm voltado ao desprezo, à mensagem e o mensageiro. Com a espiritualidade amortecida, sem a humildade e a simplicidade de uma criança, uma profissão de fé mecânica e formal tomou o lugar do amor e da devoção. Esta lamentável condição das coisas deve continuar? Deve a lâmpada do amor de Deus se extinguir em trevas? Isto foi o dilema de uma irmã em 1888, que não sentiu que estivesse fazendo um progresso rápido, o suficiente para estar pronto para o breve retorno de Cristo. Um irmão na fé expressa os sentimentos dela na citação a seguir, abre aspas. Uma irmã me contou, não faz muito tempo, que antes daquela ocasião, 4 anos atrás, ela estava se lamentando de seu estado e se perguntando como seria possível chegar àquele tempo em que o Senhor haveria de voltar. Se ele tinha que esperar seu povo estar pronto para encontrá-lo. Pois dizia ela que no ritmo em que ela estava, isso que ela trabalhava tão duro quanto qualquer outro no mundo, viu que não estava progredindo suficientemente rápido para trazer o Senhor em um prazo que fosse razoável, e que ela não conseguia compreender como é que o Senhor viria. Olha só, vocês percebem que eu creio que esse dilema dessa mulher é o dilema de todo adventista. Por quê? Qual era o dilema dela? Alguém contou para ela que antes de Jesus voltar, Jesus precisa de quê? O que tem que ter na terra para Jesus voltar? Um povo pronto, que reflita o seu caráter, né? Só que ela começou a pensar o seguinte, mas peraí, para Jesus voltar tem que ter um povo pronto, um povo que reflita o seu caráter, que tenha vencido os seus pecados. Só que ela se deparava com o seguinte, quando ela olhava para essa verdade e contrastava com a vida dela e com a vida dos irmãos da igreja, ela falou, rapaz, se Jesus tem que esperar isso tudo acontecer para voltar, como é que ele vai voltar tão cedo? Porque eu trabalho muito, né? Mas eu vejo que na minha vida cristã eu estou ali, né? Progredindo, mas não o suficientemente rápido. Vai demorar ainda, pelo que eu estou vendo na minha vida. Ainda agora, quando eu olho para a igreja, piorou. Então como é que Jesus vai voltar em um breve espaço de tempo? Aí que acontece o que... Pode ler, meu irmão. Continuando, né? Uhum. Ela estava incomodada sobre o assunto, mas ela disse que quando o pessoal voltou de Minneapolis para casa e disseram, porque a justiça do Senhor é uma dádiva. Nós podemos ter a justiça de Cristo como um presente. E nós podemos ter a justiça agora. Ela exclamou, isso me fez feliz, a mim também, né? Isso me trouxe luz. Agora, então, eu posso ver como o Senhor poderia vir muito em breve. Quando Ele mesmo nos der sua vestimenta, seu manto de justiça, seu caráter, que nos sirva para o tempo do juízo e para o tempo de crise, eu pude então ver
como ele podia vir tão logo quanto ele quisesse. E disse ela: isso me deixou tão feliz, e eu estou feliz desde então. Irmãos, eu estou contente por isso também o tempo todo. Amém. Louvado seja Deus. Olha só, vejam que nós vimos a partir disso aí duas classes de pessoas. Uma classe que ouviu a mensagem, rejeitou, mas olha o caso dessa irmã. Quando ela ouviu, ela nem ouviu o que os mensageiros falaram lá dentro. Alguém comentou o que foi dito lá dentro. Quando ela ouviu, ela disse: ah, agora eu estou feliz. Veja que nem foi uma explicação, foi só assim por alto. Ela: agora eu entendi, agora sim eu estou feliz. E ela passou a ser feliz desde então. Por quê? Porque ela percebeu que ela podia ter a justiça de Cristo naquele momento. E nós vamos falar mais sobre isso, né? Para que a gente não fique com dúvidas em relação a isso. Mas quando ela entendeu que a justiça era uma dádiva e que ela não precisava se esforçar para alcançar a justiça, mas era dado de graça, ela falou: gente, como que pode isso? Porque a pregação que nós estamos acostumados é: Jesus te justifica e você se santifica. Mas quando ela entendeu que a própria santificação é uma dádiva, é um presente, ela falou: uau, então as coisas podem andar rápido. Então Jesus pode realmente voltar para essa terra rápido. Aí que a gente começa a entender que demora só meses para Jesus voltar quando a mensagem retornar. Porque os meses que vão demorar não é nem para o povo de Deus ficar pronto, é só para os acontecimentos mundiais se darem lugar. Porque a preparação do povo de Deus para viver um tempo de angústia qual nunca houve, sem transgredir a lei, vai ser extremamente rápido. Amém. Esse é o poder dessa mensagem. Você percebe como essa mensagem começa a tirar a nossa ansiedade, nossa tudo, porque a gente começa a perceber que aquilo que parece que vai demorar muito, Deus pode fazer rápido essa obra. Na vida de José, por exemplo, vocês já viram quantos dias Deus precisou para fazer uma mudança na vida de José? Um instante, né? Vocês já viram lá no Patriarcas e Profetas? Em quantos dias Deus precisou para mudar o rumo da vida de José? Ele vai te falar, sabe quanto tempo? Um dia. Saul. Um dia. Saul só virou as costas. Uhum. Em segundos. Pois é. Exatamente. Então, isso é maravilhoso. A gente começa a perceber que Deus não... Por exemplo, os discípulos. Você vê, a gente citou Pedro, citou outros. Jesus falou: vocês não estão prontos para o derramamento do Espírito Santo. Quantos dias foi necessário para eles estarem em união, para que todos os seus pecados fossem ali confessados e vencidos, e eles puderam sim receber a plenitude do Espírito? Quantos dias? 10. Você percebe que a coisa não demora? Deus está mais do que desejoso de fazer a obra de forma rápida. O que é que nos tem mantido aqui nesse mundo até hoje? Ellen White fala: a incredulidade. A gente pensa que demora, e aí Jesus fala: seja-vos feito segundo a sua fé. Então, como você crê que realmente é demorado, o processo em você é demorado mesmo. Porque Provérbios fala: assim como um homem pensa em seu coração, assim é. Então eu penso assim, não, lembra que a gente leu ontem no livro Graça ou Pecado? As pessoas pensam que a vida cristã, ela é assim mesmo, variações, altos e baixos, e está tudo bem. Algum dia eu vou chegar lá, mas no percurso eu vou estar nas minhas recaídas e levantadas. Eu caio e levanto. E eu penso que isso é vida cristã, quando não é. Vida cristã é a vida de Cristo. Olhe para a vida de Cristo. Não há recaídas na vida de Cristo. Percebe? Então isso é maravilhoso. Eu quero contar para vocês... o irmão, eu vou deixar a irmã ler ali. Eu quero contar para vocês a história de um homem chamado John Baylor. Mas pode ler, minha irmã. Somente quando as velhas verdades são compreendidas é que podemos entender as novas. Portanto, somente quando entendermos a mensagem de Jones e Wagner, vamos poder apreciar a mensagem dos nossos dias. Somente se compreendermos aquela mensagem que poderia ter preparado o povo de Deus dentro de 1 ou 2 anos, poderemos compreender a mensagem que pode preparar o povo de Deus em meses, poucos meses. Olha só, está no livro Anunciando o Alto Clamor. Qual a página? 212. 212. Poucos meses, queridos. Poucos. Ele ainda chega a dizer assim, o que são poucos? 3? 4? 2? Não sabemos. Mas poucos meses
é o que essa mensagem vai fazer. Se a gente se dispuser a estudar, se a gente se dispuser a ser ensinados pelo Espírito Santo e permitir que essa obra seja feita em nós. Rapidinho, Deus faz a obra. Pode ler, meu irmão. O verso no texto é traduzido assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu a chuva temporã, moderadamente. O que a mensagem diz? O que a margem diz? Ensinador de justiça. Como esse ensinador é dado de acordo com a justiça que também se encontra na margem. Fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Quando ele deu a chuva temporã, o que ela representou? Um ensinador de justiça. Quando ele der a chuva serôdia, o que ele representará? Um ensinador de justiça. E como? De acordo com a justiça. Então, será que isto não corresponde exatamente ao que o testemunho nos disse naquele artigo que li para vocês várias vezes? O alto clamor do terceiro anjo. A chuva serôdia já começou na mensagem da justiça de Cristo. Ok. Não é isso que Joel nos diz muito tempo atrás? Será que os nossos olhos não ficaram tapados de maneira que não conseguimos ver? Não precisávamos da unção, irmãos? Será que há algo no mundo que precisamos? Mensagem do terceiro anjo, página 140. Veja só, esse texto aí está em Joel, ele está citando Joel capítulo 2. Você abriu aí, Joel? É um texto que nas nossas Bíblias é até importante, se alguém gostar de anotar na Bíblia, vamos abrir juntos, Joel 2:23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. É isso. E fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Então, na King James, na versão inglesa, que é a versão original, é justamente assim que traz o texto. Que ele vos dará um ensinador de justiça, e então ele fará descer a chuva. Então, olha como muda o entendimento do texto. Para descer a chuva, antes tem que ter o quê? Um ensinador de justiça. Que foi exatamente o que ele fez para a gente também em 88. Deus primeiro traz o ensino da justiça, para a gente entender o que é justiça, o que é a justiça de Cristo, o que é justificação pela fé. E depois que a gente entende e vive, o que é que acontece? Ele derrama copiosamente a chuva serôdia. Então isso é interessante. Por isso que ele diz aqui, ó, ele estava citando esse texto aqui, que fala assim, ó, aí ele diz: o alto clamor do terceiro anjo, a chuva serôdia já começou na revelação da justiça de Cristo. Não é isso que Joel nos disse muito tempo atrás? Será que nossos olhos não ficaram tapados de maneira que não conseguimos ver? Então quando Ellen White fala assim, o alto clamor já começou na mensagem da justiça de Cristo, é a mesma coisa que Joel está dizendo, quando ele fala assim, ó, ele vai dar para vocês um ensinador de justiça, e então vai descer a chuva. Você percebe que é exatamente a mesma mensagem? Então Ellen White diz, o alto clamor já começou com a mensagem da justiça de Cristo. Joel fala, ele vai dar um ensinador de justiça, e então fará descer a chuva. Então é justamente isso. Então por isso que é importante nós entendermos a mensagem de 88, que é ela que vai realmente nos ensinar, Deus através dessa mensagem vai nos ensinar a justiça, e então nós iremos levar essa mensagem com poder e grande glória para todo o mundo habitado. Amém. Quero contar para vocês a história de John Bailey. John Bailey, gente, quando ele era adolescente, assim, criança, né? Ele teve um problema no olho. E ele ficou cego de um dos olhos, né? Só que ele depois ficou cego do outro olho. Só que o problema que ele tinha no olho foi um problema que precisou remover as córneas, né? É a parte branca toda. Ficou só o buraco. É só o lugar. Eu já vi presencialmente uma pessoa assim, não sei se vocês já viram. Que a pessoa não tem essa parte branca, né? Tem nada, é só um vazio assim, né? E isso ele fez nos dois olhos, ele ficou sem olho. Só que o que aconteceu? Isso é interessante essa história, porque depois ele escreve um livro. O que aconteceu?
Quando ele ouviu essa mensagem de Jones e Wagner, eles começaram a falar da palavra de Deus, da justiça de Cristo, tudo isso. E aí o que acontece? Quando ele começou a ouvir a mensagem, alguém contou para ele, né, daquele texto lá da irmã White. Certamente alguém chegou para ele e leu, né? Quando Ellen White falou assim, o alto clamor já começou. Só que, muito provavelmente também, alguém deve ter lido para ele que Ellen White começou a escrever O Grande Conflito em 1885. E o que aconteceu? Quando chegou... Isso é interessante, talvez essa história do Grande Conflito é bom de saber. O Grande Conflito começou a ser escrito naquele período, bem antes. Só que em 88, depois que Ellen White ouviu a mensagem de Jones e Wagner, ela escreveu uma grande porção do Grande Conflito depois de Minneapolis. Então uma boa parte do Grande Conflito foi escrito pós-Minneapolis. Quando ela ouviu a mensagem, que ficou ainda mais claro na mente dela, é aí que ela começa a escrever muitas partes do Grande Conflito, depois de Minneapolis. E aí, quando esse homem ficou sabendo que ela escreveu que o alto clamor já tinha começado, no Grande Conflito ela disse que quando o alto clamor começasse, haveria milagres e curas verdadeiras. Satanás iria tentar contrafazer lá, fazendo também, mas ele entendeu que Deus faria curas. Então olha o raciocínio dele, peraí, se o alto clamor já começou com essa mensagem, e essa mensagem é tão poderosa, e eu estou vivendo nesse momento, então eu posso voltar a enxergar. Esse foi o raciocínio dele. Então se a mensagem é essa, e ele estava entendendo a mensagem, ouvindo a mensagem, aí o que acontece? Do nada, começou a surgir uma parte branca aqui nele. E aí, à medida que ele ia para as campais, para as conferências, que ele ouvia a mensagem e aceitava a mensagem, essa bolinha começava a crescer. Aí, passava mais um tempinho, ele ouvia a mensagem, acreditava na mensagem, a bolinha começava a crescer. De repente, ele já conseguia enxergar algumas coisas mais turvo. E aí levaram ele para os cientistas. E aí os cientistas disseram, nunca vimos isso em toda a história da ciência. Não ter nada e surgir algo do nada. Eles nunca viram isso. Só que ele falava que ele via assim, ó, ele olhava ao redor, mas ele só via tudo turvo. Aí então ele começava a ver a mensagem de novo e a fé dele aumentava. Quanto mais a fé aumentava, aí chegou o dia que ele falou assim, agora eu vejo. Ele já conseguia enxergar como a gente está enxergando aqui. Então quando a mensagem começou, e depois ele escreve um livro, né? Ele escreve até um livro contando essa história dele. Sabe o que aconteceu no final da vida dele? Ele passou a duvidar da mensagem e voltou a ficar cego. É uma tipologia, né? Quando você rejeita a mensagem que é o colírio para abrir os nossos olhos, quando você rejeita, você volta a cegueira. Agora veja só, estamos já no finalzinho, eu vou ler só mais alguns textos aqui. Vocês já ouviram falar em um livro chamado O Concerto Eterno? Então, o livro Concerto Eterno, para mim, individualmente falando aqui, das obras de Wagner especificamente, para mim esse é o livro mais assim impressionante. Porque realmente, não sei se eu comentei de manhã, Ellen White fala que as pessoas saíam das conferências assim, ó, achei luz, a Bíblia para mim é um livro novo. Para mim, quando eu li esse livro, eu senti exatamente isso. Eu nunca tinha visto a Bíblia daquela forma como ele trata. As histórias bíblicas, o livro de Êxodo, para mim ganhou uma vida assim absurda. Nunca tinha visto o livro de Êxodo dessa forma, né? Sempre a gente tem uma forma bem mecânica de ler. E quando ele abre, a forma como Deus tratou Faraó, o desígnio de Deus ali no Egito, gente, nunca tinha visto aquelas coisas. E Ellen White também leu esse livro dele. Só que quando esse livro foi produzido, que falava sobre as alianças, né? O concerto, a primeira aliança e a segunda aliança, houveram pastores na época que fizeram artigos para combater o livro de Wagner, Concerto Eterno. Ellen White então tem uma visão sobre o livro, e olha o que ela fala em Materiais de 1888, página 604. Ela diz assim, anteontem à noite foi-me mostrado que as evidências com respeito às alianças eram claras e convincentes. Você mesmo, aqui ela está falando para o William Smith, você mesmo, o irmão Dan Jones, o irmão Porter e outros estão gastando seus poderes de investigação em vão para produzir uma posição sobre as alianças para variar, ou seja, diferenciar da posição que o irmão Wagner apresentou. Quando você recebe a verdadeira luz que brilha, você não tende a imitar
ou passar pela mesma maneira de interpretação errônea das Escrituras, como fizeram os judeus. Olha que coisa interessante. Wagner apresentou, e o livro é grande, gente. O Conceito Eterno é grande. É um dos livros que mais tem assim assunto para você ler. Tá traduzido. Inclusive, vão ter duas editoras que vão publicar ele recentemente. Vai ser o Lembra-te e a editora dos Pioneiros. Eles vão publicar. Ainda não tem ele físico no Brasil, tem PDF. Então, esse livro, você vê, foi dado uma visão a ela, dizendo, olha, vocês estão perdendo tempo, vocês estão querendo mostrar coisas diferentes, a luz é clara. O Senhor Jesus mostrou isso. Então, quando vocês leem esses livros, ele explicando sobre a primeira aliança, a segunda aliança, a gente poderia fazer um congresso de vários dias só sobre as alianças, mostrando ponto por ponto ali, a história com Abraão, mas leiam esses livros que vocês vão ver. Coisa maravilhosa. E aí, por fim, eu vou passar algumas aqui. Ellen White fala assim, eu sei que o Senhor está nessa obra, e ninguém pode silenciar o mensageiro que Deus envia ou reprimir a mensagem. O Senhor será ouvido por meio de seus instrumentos humanos, e se algum homem se recusar a aceitar a luz e andar nela, essa luz não continuará a brilhar sobre ele. Olha que coisa tremenda. Nós estamos tendo a oportunidade de ouvir essas histórias. A luz está brilhando e vai brilhar mais ainda sobre nós. Mas olha o que ela diz, se a gente se recusar a andar nessa luz, Deus não vai continuar brilhando essa luz sobre nós. Aí se cumpre o que diz Jesus, né? Removerei o seu candelabro. Então ele não vai permitir que essa luz brilhe sobre nós. E aí, por fim, são só mais dois textos. Ela diz assim, esta é a vida eterna, disse Cristo, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por que não percebemos o valor desse conhecimento? Por que essas verdades gloriosas não estão brilhando em nossos corações, tremendo sobre nossos lábios e permeando todo o nosso ser? Uau! Olha que lindo! Por que essas verdades gloriosas não estão brilhando em nossos corações, tremendo sobre nossos lábios e permeando todo o nosso ser? Ela fala, por que não está acontecendo isso? E aí, por fim, ela diz, o Senhor designou um tempo em que encerraria a obra. Mas quando é essa hora? Quando a verdade a ser proclamada para esses últimos dias for divulgada como testemunho a todas as nações, então chegará o fim. Se o poder de Satanás puder entrar no próprio templo de Deus e manipular as coisas como ele quiser, o tempo de preparação será prolongado. Olha só, lembra aquele texto que a irmã leu? Que ela diz assim, Satanás não quer que essa verdade seja claramente apresentada, porque ele sabe que se o povo aceitar, seu poder está desfeito. Mas se Satanás consegue entrar de novo no meio do povo de Deus e gerar dúvidas, incredulidade e outras coisas, o que é que o Espírito de Profecia fala? O tempo de preparação vai ser prolongado. Porque se você não recebe a mensagem, não entende a mensagem, você nunca vai levar a mensagem. Se você mesmo tem dúvida se realmente a mensagem é verdadeira ou não, se você não recebe ela, como que o Espírito Santo vai pegar aquilo que você recebeu para dar a outros? Não tem como, então o tempo vai prolongar. Então Satanás, ele coloca, hoje, qual é o grande problema da igreja adventista em relação a essa mensagem do Jones e Wagner? É sobre a apostasia desses homens. Porque chegou um momento da vida deles em que eles foram influenciados por um homem chamado John Harvey Kellogg. Kellogg começou a trazer ensinos, né, de natureza assim, panteísta e tudo isso, e eles acabaram sendo de alguma forma influenciados na vida deles. Num período de mais ou menos 1904 a 1910, por ali, mais ou menos, 1902. Só que o que é que acontece? Veja o que a Ellen White fala. Antes disso acontecer, veja só o que ela diz em Manuscript Release, volume 3, páginas 201 e 202. Veja só o que ela diz. É bem possível que o pastor Jones ou o pastor Wagner sejam derrotados pelas tentações do inimigo. Então ela diz, é bem possível que isso aconteça. Se isso, porém, acontecer, isso ela falou bem antes, se isso, porém, acontecer, não será prova que sua mensagem não era de Deus, nem de que a obra que fizeram foi um erro. Aí ela diz, se isso acontecer, quantos tomarão essa posição e entrarão em um engano fatal, por não estarem sob o controle do Espírito de Deus. Sei que é exatamente essa a atitude que muitos adotarão se esses homens caírem,
E oro para que esses homens sobre quem Deus colocou a responsabilidade de uma obra solene deem a trombeta o sonido e honrem a Deus a cada passo, que o caminho deles seja cada vez mais brilhante até o fim do tempo. Então ela diz, muitos, se esses homens caírem, eles vão usar o fato deles terem caído como desculpa para não aceitar a mensagem. Só que em outro texto ela fala assim, que naquele grande dia, do trono branco se ouvirá uma voz dizendo assim, por que não aceitaste a mensagem que eu enviei por meio dos meus mensageiros? E ela diz, nesse momento todos ficaram calados. Porque não haverá desculpas. Porque a mensagem não é de Jones e Wagner. Eles foram mensageiros, foram instrumentos. Mas a mensagem é de quem? De Deus. Quando Ellen White quis ir embora de Minneapolis, o que foi que Jesus falou para ela? Não, não, não. Eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a quem? A mim e aos meus mensageiros e a mensagem que eu estou enviando. Então por isso que nós precisamos estudar essa mensagem. Porque é essa mensagem que o Espírito de Profecia revelou, que vai inundar a terra com poder e grande glória. É essa mensagem que quando nós enfrentarmos, sei lá, bilhões de muçulmanos, hindus e tudo isso, essa mensagem bem clara na nossa mente, nós conseguiríamos pegar a Bíblia e apresentar de uma maneira que nem os próprios cristãos jamais entenderam. Então muitos deles vão dizer, nós nunca ouvimos essas coisas. E vai acontecer conosco o que aconteceu com Prescott. Pessoas falavam assim, esse homem é inspirado, ele fala as palavras de Deus. E elas viam o rosto dele brilhando. É isso que o mundo precisa hoje. Ellen White fala, e tem uma profecia de Ellen White que ela fala assim, servos de Deus com o rosto que brilhando de santa consagração, ela viu. Que eles vão sair de um lado para o outro levando essa mensagem. E aí sim, Deus vai operar junto com eles para que isso termine logo. Porque no livro Mensagem do Terceiro Anjo, traz uma citação de Ellen White que ela fala assim, o próprio Deus vai tomar as coisas em suas mãos e vai abreviar o tempo. Vai fazer com que essa mensagem chegue mais rápido do que era para ser, porque Deus não, com certeza Deus não aguenta mais. Ele vai pegar o tempo e vai abreviar, ou seja, ele vai fazer com que a mensagem chegue muito mais rápido do que a gente imagina. Então, nós não queremos ser pegos de surpresa, nós queremos participar do alto clamor. Né? Então, esses dias que nós passaremos aqui é justamente para isso. Entendermos a mensagem que nos capacitará a participar do alto clamor. Mas, claro, não temos como ver tudo. Para ver tudo, precisamos ler os livros. E aí, nós vamos falar sobre esses livros amanhã. E que Deus nos ajude aqui, realmente nos dê disposição para estudar. E que realmente o alto clamor vai acontecer em nossos dias. Eu creio. Ele está acontecendo. A mensagem já está retornando e eu creio que o Senhor vai operar grandemente na nossa geração. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar, meu velho. Vou fazer uma pergunta. Tem uma... Alguém perguntou em algum livro que diz assim, qual é a mensagem do terceiro anjo? Aí alguém diz, é essa? E ela diz assim, é tal. Sim. Sabe onde é que está? Pode falar? Sim, sim. Eu acho que eu tenho essa citação aqui, não sei se eu botei no slide. Perguntam para ela assim, que se a justificação pela fé era a mensagem do terceiro anjo. A Ellen White responde, sim, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Está em Mensagens Escolhidas isso. Tem volume 1, né? Nesse livro ela fala também, chama a mensagem da justificação pela fé de doutrina. Também, né? Uhum. Exatamente, essa é a mensagem que ela diz, que a mensagem do terceiro anjo é isso. Pregar a justificação pela fé é estar pregando a mensagem do terceiro anjo. Então, o que nós estamos estudando aqui é a história da mensagem do terceiro anjo. E amanhã nós vamos começar a estudar a mensagem do terceiro anjo. Né? Que é essa mensagem que depois Deus envia, né? Toda a sua glória para que a gente pregue isso aí no mundo rápido. Como que isso vai acontecer? Eu não sei. Como que a gente vai conseguir alcançar bilhões em pouco tempo? Mas a gente não precisa se preocupar com isso. Nossa preocupação é, preciso entender a mensagem. A forma como Deus vai fazer, nós já vimos no passado. Filipe nunca ia imaginar que Deus ia pegar ele de um lugar e botar no outro ao mesmo tempo. Mas nossa preocupação é entender a mensagem e viver a mensagem. O resto, como é que Deus vai fazer para a gente chegar nos outros lugares, aí é com Deus. Né? Então, esse dia nós vamos estudar essas mensagens para a glória de Deus. Eu quero mandar para vocês alguns slides para vocês lerem depois, porque tem muitas histórias do que aconteceu, né, em 92, em 93. Foram muita coisa mesmo. Mas como eu não coloquei os PDFs aqui, eu vou mandar para vocês. E aí hoje ainda, se vocês quiserem ver, ler as histórias, vocês podem ler. Vocês vão ver muitas histórias. Pode falar, meu irmão. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Uhum. É
às vezes a gente ouve coisas, às vezes a gente leva dúvidas para casa. Uhum. A pergunta é a seguinte: se Ellen White é a mensageira do Senhor para os últimos dias, por que então ela não conhecia a mensagem, mas não tinha habilidade de transmitir essa mensagem? Por que Deus teve que usar Jones e Wagner para transmitir essa mensagem? Então, essa é justamente a mesma pergunta que o Washburn fez para ela. Depois eu vou ver se eu trago. Ele pergunta assim, mas irmão White, mas se você a profetiza, como que esses homens, né, são enviados para trazer essa mensagem? Ela diz, olha, ela chega a dizer para ele assim, eu não ouso levantar minha mão contra esses homens que eu sei que foram enviados por Deus. Ele, em relação a este tema da justiça pela fé, ele recebeu uma luz mais clara. Ela fala assim, que ele consegue trazer de uma forma mais clara. Eu vejo com isso, meu irmão, em nenhum momento, né, isso diminui a obra de Ellen White, nem de alguma forma menospreza a obra dela. Porque você vê que ela própria teve a disposição de dizer assim, olha, eles são também mensageiros do Senhor. E ela falou, olha, eu vou com eles para todos os lugares. Então, o que acontece? Nós sabemos que Deus, ele trabalha, mas você olha, por exemplo, os evangelhos. São 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A luz é a mesma. Eles viram os mesmos acontecimentos, a mesma verdade e a mesma luz. Só que eles relatam de forma diferente. É a partir da sua experiência de vida, a partir, né, da sua condição mental, que Deus vai revelar as mesmas verdades, mas não necessariamente você vai explicar da mesma maneira. Por exemplo, talvez se a gente estudasse na mesma área, por exemplo, mecânica, a forma como eu vou explicar, eu sei mexer igual o senhor, por exemplo, a gente tem o mesmo tempo, mas às vezes eu digo assim, ó, meu irmão, vê com ele lá que ele vai te explicar melhor. Isso não vai tirar de mim o mérito de estar ali também sabendo aquela verdade. Mas eu, em humildade, digo, meu irmão, ouve tal pessoa, porque a mesma luz que ele tem é a que eu estou apresentando. Mas veja com ele que talvez aquilo que você não está entendendo aqui, ele te explicando, vai ser melhor para você e depois você volta para cá. Entendeu? Então, quando ela falou para aquelas pessoas, ela disse, olha, eu já tenho apresentado essa luz, só que vocês não estão entendendo. Há 45 anos eu estou trazendo essa luz, mas agora esses homens estão trazendo essa luz que eu, quando ouvi, eu falei, gente, ela mesma falou assim, eu nunca ouvi um ensino tão claro sobre esse assunto desde que eu conversava com meu marido. Então, ou seja, em nenhum momento ela está se colocando abaixo deles ou nada disso, ela está dizendo, é a mesma luz, só que são moldes diferentes para poder trazer a mesma luz. Então, quando eles trazem essa mensagem, eles foram enviados para trazer a mensagem ainda mais fácil. O próprio testemunho do Espírito de Profecia, Materiais 1888, página 1814, ela diz que Deus levantou Jones e Wagner para dar uma mensagem ao mundo e para que o povo de Deus permanecesse de pé. Então, foi a própria serva do Senhor, inspirada, a profetisa dos nossos últimos dias, quem falou isso. Então, como o povo não estava entendendo a mensagem da justificação pela fé, é igual, por exemplo, hoje, eu li, como eu estava comentando com os irmãos, eu li várias vezes Caminho a Cristo. Mas depois que eu li o livro Vivendo pela Fé e outros livros dos Mensageiros de Deus, hoje eu consigo enxergar o que Ellen White queria dizer nos últimos 45 anos. Então, é como se eles fossem uma lupa. Assim como você não tinha algumas passagens da Bíblia, uma compreensão clara e você entendeu no Espírito de Profecia, assim se dá também com a luz adicional que Deus deu para esse assunto específico da justificação pela fé. Outra coisa é que ela é uma profetisa para os últimos dias mesmo, né? Então, Deus não deu um pulo, salteou dela e passou para eles. Não fez assim, não pulou, né? Ela já tinha essa mensagem. Então foi para ela que ele deu primeiro. E Deus, na sua misericórdia, porque como ele falou, na sua bondade, querer salvar o mundo, ele queria deixar muito mais claro. E eles tinham uma mentalidade melhor para entender, mais didática, maior de apresentação. Isso. E com toda aquela clareza, irmão, eles rejeitaram. E hoje vai ser mais claro ainda do que em outro. É verdade. Quando Deus começou
a trabalhar com os escritos, né? Foi escrito o livro de Jó, foi escrito, né, os livros do Pentateuco, até chegar o momento que o cânon foi fechado com o Antigo Testamento naquela época. Quando Jesus veio, só havia o Antigo Testamento. Será que só o Antigo Testamento era suficiente para um ser humano viver um tempo de angústia como nunca houve, sem transgredir a lei de Deus? Era suficiente? E qual a maior prova disso? Jesus. Jesus viveu toda a luz só com o Antigo Testamento. Todos os eventos estão no Antigo Testamento. Pois é, tudo está no Antigo Testamento. Mas Deus olhou para o ser humano e falou assim, já dei tudo, ó, não quero nem saber, já está tudo aí, a luz já está essa. Estude por você mesmo, não quero nem saber. Deus fez isso? Não. O que é que Deus fez? Por misericórdia, Ele trouxe uma ampliação das velhas verdades, sem acrescentar nada. Toda a luz do Novo Testamento é a mesma luz trazida no Velho. A mesma. Era necessário realmente o novo? Não. Mas em misericórdia, Deus apresenta o novo. Então você vê que na verdade o que os discípulos faziam era pegar a passagem do Antigo Testamento e ampliar o sentido dela. Mas Jesus viveu toda a vontade de Deus só com o Antigo Testamento. Aí passou-se milhares de anos. O mundo entrou num período de trevas como nunca havia tido antes. Foram os 1260 anos, quando as tradições, tudo isso tomou o lugar da Bíblia. E aí o que é que Deus fez? Enviou Ellen White. Com qual motivo? Era necessário Ellen White? Não. Ela mesma disse, se vocês tivessem entendido a Bíblia, não necessitaria dos testemunhos. Mas se existem os testemunhos, é porque o quê? Nós não entendemos a Bíblia. E é necessário. Se Deus enviou, Deus não perde tempo para nada. Se Ele enviou, é porque realmente é necessário. Então, os evangélicos dizem assim, mas a própria Ellen White disse que, eu já vi isso, né? Alguns evangélicos fazem assim, ó, mas a própria Ellen White disse que se a gente entendesse a Bíblia, eu necessitaria dos testemunhos, então eu não preciso de Ellen White, eu entendo a Bíblia. Há muitas pessoas de outras igrejas que falam isso. Eu entendo a Bíblia para que eu quero, para que Ellen White? Mas se Deus enviou, é porque era necessário. Aí veio Ellen White. Ela veio ensinando esses assuntos há muitos anos. Mas veja que ela diz, mas é a mesma luz, só que o povo não estava entendendo, não estava enxergando. Aí Deus, aí ela disse, como ele falou, Testemunhos para mim de 91, em sua grande misericórdia, ou seja, não era necessário. Mas por misericórdia, Deus falou, olha, vou trazer a mensagem ainda mais claro. Aí ele enviou Jones Wagner. Então, a questão é necessário? Não, não é necessário. Mas se Deus enviou, então Deus olhou e falou assim, olha, eu estou vendo que o povo precisa. Então, quando a gente vê esses livros, eu posso dizer assim, eu não quero ler nenhum deles. Pronto, tudo bem. Eu também posso dizer, não quero ler nenhum livro de Ellen White. Pronto, tudo bem, vou ficar só com a Bíblia. Mas se o Senhor aqui olhou para a terra e ele viu que era necessário, talvez eu possa dizer ao Senhor, sim, Senhor, realmente é necessário para mim. Ou eu posso dizer, não, Senhor, é necessário para os irmãos, mas eu já tenho conhecimento suficiente. Eu vou ler por mim mesmo. Vai da pessoa. Mas se eu penso da seguinte forma, se Deus olhou para a terra e falou que era necessário, a ponto de ter enviado tanta coisa e fazer a própria profetisa escrever mais de 2.000 páginas sobre isso, no mínimo deve acender uma coisa na minha cabeça sobre essa necessidade. Entende? Então, é tudo questão de realmente olhar para a história e dizer, será que realmente é necessário? Se Deus enviou isso aqui, é necessário mesmo? Né? Mas agora tem uma passagem que é mais forte, né, em relação a isso, que eu mostrei para o irmão Julimar essa semana, que ela diz assim, ó, sobre os mensageiros de Jones Wagner, ela diz assim, ao rejeitar a mensagem desses dois, você lembra o que ela fala? Você rejeita Cristo. Está escrito exatamente assim no livro, ela dizendo. Ao rejeitar a mensagem desses homens, você rejeita Cristo. Por quê? Não são pessoas. Existe alguém por trás que está dando a mensagem. É o mesmo Cristo. É Ele quem está dando, né? Não são pessoas. Então não é Ellen White, Jones, Wagner, Pedro, Paulo, Cefas. Não. Cristo por trás de tudo, né? Na própria carta que ela manda para Jones, não foi para Wagner, foi para Jones. Ela diz assim, ó, eu bem sei o que você quer passar. E eu entendo da forma como você entende. Porém, eles não entendem. Eles não estavam preparados. Porque eles não entendiam a simplicidade. Era tão simples que eles não entendiam. Entendeu? E foi por isso que ela falou assim, Jones, né, que ela diz, Jones, você tem... Justamente, tinha que tomar cuidado. Não que ela estava anulando a mensagem. Olha o que Ellen White diz. E.J. Wagner,
prega a justificação pela fé muito mais claramente do que eu. E qual é o centro da nossa mensagem? A justificação pela fé é a mensagem do terceiro ano. Amém? Amém. Aí ela diz assim, ó, o irmão, né, JS, esse mesmo, diz assim para ela, ora irmão White, quer dizer que eles, Wagner e Jones, conseguem pregar melhor do que você com toda a sua experiência, que nos últimos 45 anos você vem pregando? Aí ela responde, sim, o Senhor deu a ele uma luz especial sobre esse assunto. Amém. Tenho sentido o desejo de trazê-la mais distintamente, mas não poderia ter falado tão claramente quanto ele o assim fez. Quando ele trouxe o assunto à tona em Minneapolis, eu reconheci a mensagem. Amém. Porque ela havia apenas em visão. Ela não sabia explicar para as pessoas. Mas agora Deus, inclusive, os mensageiros, Jones Wagner, Prescott, Wozen, esses mensageiros foi uma promessa que Deus tinha feito a Ellen White. Porque ela tinha uma preocupação, porque o seu esposo trabalhou no ministério por 3 homens. Por 3 homens. E ela tinha um medo, né? Ellen White tinha um medo de Tiago White morrer. E quem iria ter o mesmo compromisso que eles? E Deus falou para Ellen White, olha, é necessário que o mensageiro de Deus desça a sepultura, mas eu vou levantar outros mensageiros. As pessoas não estavam em condições de entender, porque o coração estava cheio. Fechado para aquele Assim como hoje, eu vou falar por mim, na minha condição miserável, como o Senhor me descreve hoje. Como é que eu encontro algo para eu me levantar e dizer, não, Senhor, isso aqui não, eu prefiro isso. Agora, é uma questão de consciência. Cada um vai responder por si ao Senhor. Não me cabe fazer cara feia ou dizer, não, insiste, não. Cada um aqui é adulto, está enxergando, está tendo a mesma oportunidade, foi convidado pelo mesmo Espírito para estar aqui. Amém. Ninguém está aqui obrigado olhando para o relógio, ao contrário, até a irmã disse, já vai acabar. Então é isso que está nos motivando a estar aqui. Eu falo por mim. Na minha condição miserável, a escória desses anos todos, como eu tenho condição de me levantar? Não, Senhor, isso sim, isso não. Isso sim, isso não. Ao contrário, eu quero nascer de novo. Amém. Eu quero ser como uma criança para ir aos pés do Senhor e beber da água limpa, da verdade. Eu não tenho condição de rejeitar, eu quero tudo que o Senhor me der. Porque, irmãos, vocês não queiram saber o terror que é você ser condenado, ser deixado para nós. Então, o que o Senhor enviar, eu vou agradecer eternamente, porque nós estamos enredados por tantos enganos, por tantas armadilhas do inimigo, como o Senhor mesmo já revelou, se possível enganaria os eleitos. Agora podemos dizer, fala, Senhor, que eu servo por outro. É verdade. A serva do Senhor, ela fala, né, que a mensagem é tão simples, era tão simples, que até uma criança entenderia. Amém. É assim que nós estamos. Ela diz que a mensagem é tão fácil, é tão simples, que até uma criança entenderia a mensagem. E aí nós, adultos, muitas vezes queremos ser crianças não sábias. Não queremos entender a mensagem. Na verdade, eu penso que nós não queremos aceitar a mensagem. E quando eu não quero aceitar a mensagem, e eu coloco alguma coisa para combater essa mensagem de alguma forma, eu estou rejeitando ela. Amém. Essa não tem fatos. É isso. Se a rejeição da profetisa, estou falando de nós aqui, né? Na igreja, eu não quero que esses homens vão... Entendeu? Que cada um viva a sua liberdade de consciência diante do nosso Pai Criador, que nos dá a liberdade. Amém. Na própria carta, Ellen White, ela diz assim, ó, eu sei o que realmente vocês querem dizer. Vejo esses assuntos da mesma forma que eu.
Será se o que estava errado era o assunto ou era a maneira como eles estavam tentando explicar? Como o irmão Chicó deu um exemplo perfeito, excelente, que ele foi no YouTube, viu um vídeo, o homem tentou usar de todas as técnicas, de todas as maneiras, e foi complicar mais. Aí ele viu um que foi mais direto ao assunto e foi mais... Então, na carta, quando a gente faz uma releitura, é interessante a gente notar esses pequenos pontos, né? Que ela diz assim, ó, vês esses assuntos da mesma forma que eu. Agora, por que ela repreendeu eles? Foi por conta dos assuntos ou foi por outra coisa? Pela forma de apresentação. Não pelo assunto, mas pela forma de apresentação. Amém. Amém. É isso mesmo. A mensagem é verdadeira e é de Deus. Amém. Agora cabe a nós entendermos e praticá-la, né? Irmãos, eu queria contar um pequeno testemunho meu. No dia 28 de julho de 2022, nós saímos por volta de meio-dia de Brasília e a gente estava no carro carregando vários livros. E já era por volta aí de 11h30 para 12 horas da noite, nós na estrada. Que eu acho que vocês conhecem o Guto, né? O irmão que morava no Tocantins. E a gente estava em direção ao Guto, para dormir lá, para depois partir de novo, para o Maranhão e depois vir para o Ceará. E a Áurea começou a conversar comigo no carro, né? Para não fazer eu dormir. A gente começou a conversar. Ela me perguntou a respeito da mensagem que eu mais tinha interesse. E eu falei para ela lá, né, naquela madrugada, a gente conversando, eu tenho muito interesse na mensagem de justificação pela fé. Não foi isso que a gente conversou? Foi exatamente isso. E ela me perguntou por quê. E eu disse, é porque é a única mensagem que eu não compreendo. Irmãos, eu tinha lido Desde a Todas as Nações, que Ellen White escreveu. Parábola de Jesus. Patriarcas e profetas. Profetas e Reis. Atos dos Apóstolos. A mensagem de justificação pela fé está ou não está nesses livros? Claro que está. Eu não compreendia. Então naquela noite, a hora cochilou um pouquinho e eu orei ao Senhor. Senhor, eu quero compreender essa mensagem, com o coração sincero mesmo. E eu orei ao Senhor naquela madrugada. No dia 28 mesmo, na madrugada, a gente dormiu na casa do Guto. Chegamos 3h30 da manhã lá. Aí dormimos, não dava para sair no outro dia, que a gente estava extremamente cansado. Agora, dormiu 3h30 para acordar 6 para ir viajar? Impossível. Então nós ficamos no Tocantins aquele dia, todo o dia 29. E no dia 30 nós saímos na madrugada e fomos para a casa do Adriel. Alguns conhecem aqui. Que é um amigo que mora no sul de Balsas. Em Balsas, no sul do Maranhão. Casa de Felipe. E o Felipe estava lá com o Adriel e eles nos apresentaram o livro. Qual livro? Vivendo pela Fé. E eu gostei muito do que ele falou a respeito. Ele falou que falava sobre a justiça de Cristo, a mensagem do terceiro anjo. Tudo que eu lia e não compreendia. Eu ouvia sermões de pessoas falar e eu não compreendia. Eu estava cego para aqueles assuntos. Então eu trouxe 10 livros daqui. Eu achei tão bonito e achei o assunto interessante, trouxe 10. Um irmão aqui, vizinho, pediu para vender, vendeu alguns, me deu o restante. E nós começamos a estudar o livro, em casa. Estudar devagar, devagar, devagar. Eu falo para vocês hoje, quando eu leio o livro Patriarcas e Profetas, quando eu leio o livro Profetas e Reis, Desejar Todas as Nações, Parábola de Jesus, o grande conflito, hoje, é outra visão. É outra visão, irmãos. Simplesmente aquilo que estava nos meus olhos, que travava o meu entendimento, hoje mudou. Hoje eu vejo a justiça de Cristo. E até uma vez um rapaz querendo combater, diz, meu irmão, a justiça de Cristo está em toda a Bíblia. Mas eu não via. Simplesmente eu não via. Hoje eu vejo a justiça de Cristo em Gênesis capítulo 1, verso 1.
Hoje eu vejo Jesus Cristo em toda a Bíblia, toda a Bíblia. Toda a Bíblia eu vejo hoje. E por quê? Graças a esses materiais. Porque eu lia, e via lei, e via coisas para fazer nos livros de Ellen White. E o que acontecia? Depois que eu olhava as leis, eu tentava praticar. Mas o meu irmão que não praticava, eu me achava melhor do que ele. Eu julgava. Ah, ele não é vegetariano, ele não é da verdade presente. Entendeu? Ele não está salvo, está perdido. É assim que é a minha visão. O meu relacionamento dentro da minha casa era o pior que tinha. Entendeu? Na minha casa, eu queria assumir um papel, a mulher queria assumir o outro e dava problema e tudo. Talvez isso aconteça nas casas de vocês. Dificuldades, ruins suspeitas. Tudo isso, irmãos. Tudo isso. Depois que eu compreendi. E eu estou caminhando nisso. Compreendendo essa mensagem. Hoje há poder. Há disponível poder. Então pode ser que vocês não passem por isso, ou não tenham lido nenhum livro, ou não viram o que os livros estão falando, mas hoje, quando a Ellen White diz para eu ser vegetariano, porque ela diz, isso é um fato, quando ela pede para o povo dele ir para o campo, e ela diz, porque o anjo falou, eu não vejo isso como uma obrigação, se eu não fizer eu estou perdido, não vejo isso. Hoje eu vejo como um amor, como uma grande misericórdia de Deus pedindo para eu ser vegetariano. E se eu for vegetariano, eu não vou olhar para o meu irmão que não é e vou me achar melhor do que ele, porque isso já aconteceu comigo. Entendeu? Não, hoje eu vejo meu irmão, eu vejo que ele é tão merecedor da graça de Deus quanto eu sou. E se ele não é vegetariano hoje, ele não é vegetariano agora, ele pode ser. Se Deus abrir os olhos dele, assim como tem aberto os meus. Mas nem por isso eu sou melhor do que ele. De forma nenhuma. Tão merecedor da graça eu sou quanto ele é. Jesus morreu tanto por mim quanto por ele. E Jesus quer salvar tanto ele quanto a mim. Ser vegetariano não mudou a minha vida para melhor. Ser vegetariano, entendo o que eu estou falando, não mudou a minha vida para melhor, minha vida espiritual. Porque eu me achava, que fazia pelas minhas próprias obras mesmo, e eu me achava melhor do que o outro. Piorou relacionamentos familiares, relacionamentos entre irmãos. Agora, quando eu entendi a justiça de Cristo, essa justiça de Cristo aqui, que nós vamos iniciar, irmãos, há perdão. Você olha para o seu irmão que fez algo contra você, que falou algo contra você, você perdoa. Porque é Cristo que te perdoou e você não é nem um centímetro melhor do que o seu irmão que falou qualquer coisa para você. Então, hoje, aqui, eu vejo na minha vida Deus trabalhando. Deus trabalhando. E eu louvo a Deus. Não me acho melhor que ninguém. Não me acho em nada, em nenhum centímetro melhor que ninguém. Já me achei. Lendo os livros de Ellen White. E botando em prática o que está escrito. Não reduzir um mínimo da mensagem, da reforma que Deus pede para cada um de nós fazermos. Pelo contrário, dia por dia tenho orado e clamado a Deus para que Ele faça essa obra em mim. Porque quando eu faço a obra, a glória é para quem? É minha. Aí eu vou me achar com uma glória maior do que Ele. Entendeu? Então, e Deus é como o texto fala, Deus é que é meu devedor, Ele é que tem que me... Senhor, eu sou vegetariano, e aí eu adoeci, como é que pode? Entendeu? Não é assim. Então eu louvo a Deus por essas mensagens. Louvo a Deus, louvo a Deus. E o que eu puder fazer para essa mensagem avançar, usando os livros de Wagner e Jones, sim, porque eles foram os mensageiros escolhidos por Deus, por mais que eu tenha muitos preconceitos a respeito dele, e já ouvi muita coisa negativa a respeito, mas está escrito. Eu vou ler o livro e vou tirar o que é melhor. Reler tudo e já tem o que é bom. Não é o que está escrito? Então, vamos fazer isso. E eu digo para você, nós não temos nada a perder se nós formos a Cristo, com um coração humilde, ler e estudar, mesmo que for um erro que está lá no livro. O Espírito Santo não tem condição de mostrar o erro? Ou eu fico cego? Não pode.
Então eu creio nessa justiça e eu todo dia após dia, tenho me alegrado. Olha, irmão, eu era vegetariano e eu vivia triste, tenso, ansioso. Ah, vai acontecer. O Papa gritou bem ali. Ah, meu Deus, e agora vai acontecer, eu não estou preparado. Era o mesmo sentimento da mulher aqui. Ah, aconteceu uma... Olha, houve um eclipse. Meu Deus, o sol escureceu e não sei o quê. São Paulo amanheceu um dia, há uns anos atrás, escura, totalmente. Eu disse, meu Deus, e agora os acontecimentos vegetarianos, adventista há 30 e poucos anos. Mudou o quê? Nada, a mesma coisa. Mas detalhe, depois que eu compreendi a mensagem, aconteceu um eclipse, aconteceu uma guerra, louvado seja Deus. Eu não tinha sentimento de louvado seja Deus, que a Bíblia diz em tudo dá graça, ou quando acontecer essas coisas, se alegre. Eu não tinha sentimento, não tinha sentimento. Hoje eu entendo o sentimento de Daniel, que quando saiu o decreto ele se ajoelhou e agradeceu a Deus. Como é que um ser humano, quando sai um decreto de morte, para ele se ajoelha para agradecer a Deus? Como é que Paulo, acorrentado, com as mãos e pés assim, deitado, louvando a Deus, isso é impossível para um ser humano, irmão. Até compreender. Agora, quando a justiça de Cristo entra, ele estava feliz, porque ele estava ali por conta de Cristo. Irmãos, isso me alegrou de uma forma, isso mudou a minha vida. Simplesmente quando acontece um problema, agora eu não vou me chatear, me irritar. A mulher falou, eu não vou me irritar e querer fazer qualquer coisa. Não, eu vou a Cristo e peço, Senhor, me ajude. Eu lia os livros de Ellen White e tinha outro sentimento. Estou falando para vocês que isso aconteceu comigo, mas após eu ler uns 2, 3 livros de Wagner, mudou o meu entendimento em relação a muitas coisas. E eu louvo a Deus, porque isso me trouxe paz. E é isso que acabamos de ler em Jeremias, né? Paz, o resultado da justiça é paz. Paz, esperança, amor, tudo isso é o resultado da justiça. Eu louvo a Deus, eu não tenho o que dizer de ninguém. Eu louvo a Deus. Louvo mais ainda porque Ele mandou esses mensageiros e eu estava seco, como os montes de Balboa, né? Que lá, Giboa, perdão. Seco como aqueles montes. E Deus trouxe a justiça e me deu paz. Eu era um magro, vocês conhecem a minha vida aqui. Não conseguia engordar, comia mais do que eu como hoje. Hoje eu me repreendo para comer. Comia muito mais do que eu como hoje e não engordava. Porque todo o tempo naquele sentimento que eu tenho que fazer isso. Hoje não. Hoje isso passou de mim. Hoje eu tenho realmente paz. Eu agradeço a Deus. Gente, eu não tenho o que dizer. Eu louvo a Deus por essas mensagens. Eu louvo a Deus. Eu só posso dizer isso. Amém. Porque se não fosse Deus, eu não teria conhecido. Foi muita oração, pedindo por muitos anos, irmão. Eu ouvi uma mensagem em 2007 do ancião da minha igreja, pregando sobre esses homens. E que eles trouxeram uma mensagem. Desde aqueles anos, desde 2007, eu tenho clamado a Deus, Senhor, eu quero entender. Me ajuda a entender. E eu via falar de Apocalipse 14, falar sobre as 3 mensagens angélicas, e as pessoas abordavam a terceira mensagem angélica. E eu sabia que a mensagem angélica era a justiça de Cristo, era a terceira mensagem angélica, mas isso não entrava, era como se tivesse uma trave aqui, ó, não entrava. Eu louvo a Deus. Só posso dizer, eu louvo a Deus. É isso que nós estamos aqui, irmãos. Essa é a proposta. Nós estamos de frente para a mensagem do terceiro anjo. De aprender como viver pela fé, como o Senhor quer, no dia a dia. Deixar a teoria de lado e trazer essa mensagem, trazer Cristo para a minha vida todos os dias. Eu estou de frente, irmãos, com a mensagem que vai terminar todo esse conflito nessa terra. Amém. Todos nós estamos de frente. Se você quiser ler ou não quiser, não tem problema. Eu vou. Porque eu sei que isso aqui tem vida para mim. Me deu vida. Me deu muita vida. E tem muita coisa que melhorar, que mudar, que aprender. E eu louvo a Deus, porque dia após dia eu tenho visto o Senhor trabalhar na minha vida. Quando eu abro a Bíblia,
E eu vejo Deus repreendendo o seu povo. Eu não vejo Deus repreendendo o povo de Israel, que a Assíria destruiu, ou o povo de Judá, que Babilônia destruiu. Eu vejo Deus repreendendo Jonatas. E isso, assim, me quebra. Porque eu leio a Bíblia diferente. Eu li a Bíblia para mim, Deus falando exatamente comigo. Aquele pecado que o povo de Israel cometeu, eu cometo. E eu vejo isso na minha vida. Antes o que eu lia, o povo de Israel é tal pessoa, é a igreja, é tal grupo. Era assim que eu via. Hoje não. Hoje aquela mensagem que Deus mandou o profeta escrever foi para mim. Tanto promessas quanto repreensões. Eu não desaparto das repreensões. Aquelas promessas, aquelas repreensões são todas para mim. Porque Deus conhece o meu coração muito mais do que eu conheço. E por Ele conhecer meu coração muito mais do que eu conheço, Ele escreveu aquilo para mim, porque o meu coração é mau. Então eu realmente louvo a Deus, eu não tenho o que dizer. Louvo muito, muito a Deus. E sei que essa mensagem, por mais que alguns rejeitem, essa mensagem vai terminar a obra. E rápido, irmão, rápido, rápido. Eu tenho uma absoluta certeza. Porque tão rápido quanto mudou a minha forma de compreender a Bíblia, tão rápido como mudou a minha relação com a minha esposa. Tão rápido. Eu sei que pode mudar a vida de tanta gente aí que vive numa desgraça. Então eu realmente louvo a Deus. Só isso que eu tenho que falar. Amém. Então, estou lembrando que essa mensagem de Minneapolis, 1888, a Dona foi para essa reunião doente. E ela foi curada. Sim. O nosso assunto dentro do carro era esse, né? Sim. Sobre a educação pela fé. E que mensagem era essa tão poderosa que curou ela no raio. Aí o senhor estava querendo saber que mensagem era essa. E eu disse assim, comecei a conversar com ele, ele não dormia na direção. Eu disse assim, então foi dizer que mensagem é essa, tão poderosa, educação pela fé, que curou a própria profecia. E eu querendo conversar com ele para ele não dormir na direção, entendeu? E isso despertou, né, nele. Amém. Amém, louvado seja. Deus usa tudo, mas só sei disso. Deus usa todas as coisas. Deus usou o Julimar para vir aqui trazer, e levar o Beto, que estava lá do outro lado do país. Então, eu louvo a Deus por isso. Nós vamos, se a gente for conversar, a gente vai passar a noite toda. Vamos cantar o hino? Firme nas promessas, 274. Pode ser. A gente está em outro. Amém. Qual é? Firme nas promessas. Tem vó aqui. Tem vó aqui. Vamos cantar. Olha, todo ser que respira louva ao Senhor. As cigarras estão louvando. Vamos louvar como um grande coral. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades nesse meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nessa luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre.
firme, Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Em tuas mãos, Patrão. Em tuas mãos, Patrão. 480. Vai ser bem na tua cara, no safado, assim. É o primeiro hino que nós cantamos assim no primeiro tempo aqui na mão. Mi menor. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor, teus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Amém. Amém. Vamos orar, agradecer por esse dia que já se pôs, né? Vamos fazer 2 orações. A gente termina com o Pai Nosso. Oremos. Grandioso e poderoso Deus, nós só temos a agradecer ao Senhor, meu Pai. Porque o Senhor é muito bom mesmo. O Senhor responde às nossas orações. O Senhor nos ouve. A sua palavra diz isso. O Senhor está com os ouvidos inclinados para cada um de nós, Pai. E por isso, Senhor, nos alegramos aqui. Sabemos, Senhor, que somos ouvidos. Ó Pai, temos muitos problemas e muitas dificuldades. Temos também muitas lutas a enfrentar. Temos muitos defeitos de caráter que herdamos de cada um dos nossos familiares, nossos pais, também que cultivamos ao longo da vida. Mas olhamos para Cristo, olhamos para o Senhor e vemos que nada disso tem poder suficiente sobre nós. Amém. Se a sua justiça permanecer viva em nós. Nós agradecemos porque se não fosse a sua justiça, Pai, nós nunca poderíamos ser salvos. Jesus nunca viria aqui. Mas pela sua justiça, pela sua graça, pela sua bondade e amor, o Senhor veio a essa terra e morreu por cada um de nós. Amém. Como falei, se eu não sou merecedor e ninguém aqui é,
por mais obras que tenha feito, ou que acha que o Senhor precisa abençoar ou fazer alguma coisa, mas não somos em nada merecedores, a não ser pelo mérito de Cristo ao vir essa terra, a não ser pela bondade e misericórdia que está na sua palavra. E está escrito que a bondade e misericórdia nos servirão. A sua bondade e a sua misericórdia nos perseguirão dia após dia. E a gente tem visto isso. Às vezes o Senhor permite que nós passemos por um momento difícil. A sua bondade permite isso para que possamos nos voltar para o Senhor. Ou para que possamos entender que sem o Senhor não tem como. E o Senhor permitiu que eu passasse por esses momentos, Pai. Eu agradeço ao Senhor. Agradeço porque os dias difíceis que passei, os dias de terror, de angústia, os dias de ansiedade, até meio depressivo estive, Pai. Passaram. Todos esses dias. E tenho me alegrado na sua palavra. Tenho me emocionado, coisa que nunca pensei que aconteceria. Porque vi a sua palavra como leis, como algo a ser estudado, não via como realmente o Senhor deseja que eu veja. Mas louvo ao Senhor por essas mensagens que me atraíram a sua palavra, meu Pai. E realmente a sua palavra é a minha salvaguarda hoje. Amém. Não há nada nessa terra que seja a minha salvaguarda, a não ser a sua palavra, que o Senhor deixou falado e escrito. Obrigado, Senhor. Eu louvo ao Senhor por essa bênção. Louvo ao Senhor por meus irmãos estar todos aqui. Alguns conheço mais, outros conheço menos. Outros nem conheço tanto. Mas o Senhor conhece cada um aqui, Pai. E sabe o remédio exato para cada um. A dosagem é exata. Porque todos nós estamos doentes. Sim, Pai. Na verdade, todos nós somos doentes. Não só estamos. Toda a nossa natureza é corrupta e é má. É egoísta, é orgulhosa. Pensa mais em si mesmo do que no outro. Mas o Senhor deixou remédios para nós na sua palavra. Abra os nossos olhos para receber os teus remédios, Pai. Amém. Que eu te peço. Não há nada mais do que te pedir. Só agradecer por todo o restante de ricas bênçãos dadas. Amém. Obrigado pelo teu santo dia, Senhor. O dia que o Senhor separou para a nossa santificação, em especial. Todos os dias somos santificados, mas nesse dia há um poder adicional. Amém. O Senhor vem com a sua presença e os santos anjos todos do céu ao nosso encontro. Eu louvo ao Senhor por essa bênção, meu Pai. Que aqui passamos um dia entre irmãos e amigos, cantando e louvando ao Senhor. Amém. Que só é o Senhor que é digno de toda a honra e louvor. Amém. Obrigado, meu Pai. Amém. Pai Santo, peço, Senhor, que nos ajude a compreender a Tua mensagem para este tempo. Amém. Se é o que acabamos de ouvir aqui, que é a justiça de Cristo, um Salvador que perdoa os pecados, que lança a nossa glória no pó. Por favor, Senhor, que tudo isso se realize em nossa vida. Amém. Porque nós precisamos. Nós nem sentimos a necessidade, mas precisamos. É o que eu te peço, essas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja Teu nome. Teu Tua seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. pois Teu é o Rei, o poder e a poder e glória para sempre. Amém. Amém. Feliz semana. Ego meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor.